Boa noite, irmãos. Que bom estarmos reunidos, mais uma vez. Que o Senhor possa usar desse tempo. Aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos entre nós. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Vamos abrir o Salmo de número 22. Salmo 22, vamos ler dos versos 1 a 21. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Vamos ler o 22 também. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vamos ter uma palavra mais de oração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para juntos celebrarmos a tua mesa. Mesa na qual nós podemos, pela fé, tocar nas perfeições de tua obra consumada. Ó Senhor, certamente o Senhor já via de antemão esta cena que aqui acontece nessa noite. Teu povo reunido ao redor de ti, e o Senhor se colocando no meio do teu povo, declarando o nome de seu Deus ao seu povo e cantando louvores ao seu Deus. Ó Senhor, nós nada éramos e hoje somos tua família, teus filhos amados, e tudo isso por causa da tua obra consumada. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a ti que fale ao nosso coração por meio da tua palavra mais uma vez, e que ao vermos tua glória, a glória de tua pessoa e obra, nós possamos reagir em louvor e adoração ao teu nome. Bendizemos a ti, Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Então, irmãos, há algum tempo atrás, os irmãos hão de lembrar que nós estudamos um salmo que na época nos marcou muito, que foi o salmo de número 23. Os irmãos se recordam, né?
E apesar de ser um texto antigo, que nós conhecemos bastante, né? Salmo 23, alguns o têm decorado, né? Graças a Deus por isso. Ele não deixou de ser e nunca deixará de ser pontual para o seu povo, para o povo do Senhor. E quando nós estudamos o Salmo 23, os irmãos se lembram que foi algo muito pontual dentro da nossa experiência que estávamos passando ali como assembleia, em especial aquele versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, onde nós também trouxemos uma outra ideia para o mesmo versículo, que é: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. É o contentamento da ovelha no pastor. Ela não precisa de mais nada à parte do pastor, porque ela sabe que esse pastor, como diz o Salmo 23, é aquele que a conduz a pastos verdejantes, que refrigera a sua alma, que guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então a ovelha pode se lançar descansada, confiante, segura aos braços do seu pastor. Então o Salmo 23 foi um salmo que nos marcou muito, irmãos, eu creio nisso. E o Senhor então me trouxe um encargo de estarmos compartilhando agora, creio ser o tempo, no Salmo 22. Esse salmo é um salmo também muito especial para nós, porque se há aquela alegria que nós vemos no Salmo 23, porque os irmãos sabem, muitos colocam o Salmo 23 como sendo o salmo do pastor, mas o Salmo 23 é o salmo da ovelha. É a ovelha que está como que colocando a sua cabeça por entre as cercas e dizendo para todos os outros ouvirem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ali é o regozijo da ovelha sobretudo. Mas irmãos, se nós temos o regozijo da ovelha no Salmo 23, é porque nós temos o bom pastor dando a sua vida no Salmo 22. Então o Salmo 22 é o que traz a substância para a alegria da ovelha no Salmo 23. Sem o Salmo 22, não há alegria, segurança que nós encontramos no Salmo 23. De igual forma para nós, em nossa vida cristã e diante da mesa do Senhor, não há nada que possa trazer alegria real a nós, senão uma certeza na obra consumada do nosso Senhor Jesus. Irmãos, qualquer outro tipo de alegria que nós achamos que podemos encontrar, ela passará. De alguma maneira ela será tocada pelas circunstâncias ou por qualquer outra coisa. Mas essa alegria que provém da obra, da pessoa e obra consumada do nosso Senhor Jesus, nunca poderá ser roubada do seu povo. É uma alegria que está acima e além das circunstâncias. É por isso que Paulo pôde dizer o que disse em Filipenses capítulo 4: tudo posso naquele, ou em união com aquele que me fortalece. Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter abundância, sei ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo entendeu o segredo da vida cristã. E o segredo da vida cristã é essa vida de união, que foi conquistada para nós pelo nosso bom pastor. Aquele que deu a vida por nós, esse é o nosso bom pastor. Aquele que é o grande pastor que está apacentando as nossas almas. E é aquele que é também o supremo pastor que há de se manifestar segunda vez. O nosso pastor está vindo ao nosso encontro novamente, irmãos. E em breve isso há de acontecer. A promessa da segunda vinda do Senhor, como muitos a julgam demorada, ela não está sendo demorada. O Senhor é longânimo, não querendo que nenhum dos seus se perca. Mas, irmãos, certamente nós estamos na iminência da vinda do Senhor. E nós, como suas ovelhas, não estamos com medo do que está por vir. Nós estamos na expectativa da iminente volta do nosso pastor. Aquele que nos apacentará, já tem apacentado e continuará apacentando por toda a eternidade. A experiência do Salmo 23, irmãos, não é apenas para hoje. O Senhor continuará nos conduzindo a pastos verdejantes por toda a eternidade. Ele continuará refrigerando as nossas almas. Ele continuará nos dando de beber da sua água, matando a nossa sede. Por quê? Porque é Ele mesmo que nós estaremos contemplando por toda a eternidade. Essa é a perspectiva da vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então a vida eterna não é uma coisa, a vida eterna é uma pessoa.
João vai dizer: nós a vimos, nós a apalpamos com respeito ao verbo da vida, e a vida estava nele, e nós a temos conhecido. Tanto no capítulo 1 do seu evangelho, como também no capítulo 1 da sua primeira epístola de João. Então, irmãos, sinto que é necessário estarmos debruçados nesse Salmo 22. Então, com a ajuda do Senhor, nós vamos começar a introduzir esse salmo. Aqueles que desejarem tomar nota, e se não conseguirem, terão depois o áudio à disposição para que possam assim fazê-lo. Então, esse Salmo 22, irmãos, ele é, em primeiro lugar, a primeira nota que eu queria colocar, ele é um salmo de Davi. E o contexto, muito provavelmente, deste salmo, o contexto provável dele, é uma experiência que ele teve quando ele fugia de Saul. E isso está relatado em 1 Samuel capítulo 23. Muito provavelmente, repito, o contexto, o pano de fundo do Salmo 22 se encontra em 1 Samuel capítulo 23 em diante, porque essa história com Saul não se restringe a apenas um capítulo. Foi uma história longa de trabalhar tanto de Davi, como também de um juízo merecido para Saul. Mas então, irmãos, essa é a primeira nota. Agora, a segunda, colocada juntamente com essa e complementar, é que essas experiências descritas aqui, apesar de terem sido escritas por Davi, e ele ter vivido algo dessa experiência aqui relatada, porque está relatando um aspecto histórico ali de sua vida mesmo com o Senhor, mas é unânime entre os estudiosos que a plenitude, que o aspecto final do que está escrito aqui no Salmo 22 não pode ser colocado como sendo uma experiência de Davi. Então, o que está escrito aqui no Salmo 22 vai muito além do que o próprio Davi experimentou. Então, irmãos, este é um salmo por excelência messiânico, que aponta para o nosso Senhor Jesus, tanto no aspecto de sua crucificação, seu sofrimento, sua crucificação, como também na glória que seguiria esta obra consumada. Então, este é um salmo de Davi, porém que vai muito além dele, porque essas palavras aqui, irmãos, conforme nós formos aos poucos meditando ao longo dos próximos dias, os irmãos verão que são profundas demais para ter ficado apenas ali na experiência de Davi. Os irmãos verão algo que irei colocar também. E esse salmo, então, uma terceira nota, esse salmo, ele mistura 3 experiências intensas que o tornam único e que justamente não poderia ter seu cumprimento final em Davi. Teria que estar apontando para o Messias prometido. Então, essas 3 experiências que eu vou dizer agora, que são introdutórias a respeito desse salmo, nos mostram que vai muito além de Davi, irmãos. E é tremendo quando nós vemos isso. Quando nós contemplamos como o Espírito Santo, 1000 anos antes da crucificação do nosso Senhor, ele deixou essas palavras aqui registradas. E a profecia se cumpriu ponto por ponto. Você está entendendo, irmão? É isso que nós encontramos no Antigo Testamento. Homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo a todo tempo apontando para aquele que é o centro e a razão de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Então eu vou citar essas 3 experiências que nós encontramos aqui nesse salmo. Primeira experiência: uma dor externa, extrema, experimentada pelo sofredor. Repetindo, uma dor externa, extrema, experimentada pelo sofredor. Davi pode ter experimentado e certamente experimentou algo de dor externa, mas, irmãos, aquele a quem esse salmo se refere é o homem singular de dores, que sabe o que é padecer. É aquele que sofreu como nenhum outro homem jamais sofreu ou sofrerá, porque ele é um ente santo e passou o que passou para responder a Deus, as suas exigências, as exigências da santidade de Deus, e também para nos substituir, para morrer em nosso lugar. Segunda experiência desse salmo que nós veremos na medida que formos contemplando. Agora, primeiro, uma dor externa. Então, segundo, uma dor interior extrema,
experimentada pelo sofredor. Uma dor interior extrema, experimentada pelo sofredor. Nós vamos tocar algo disso, os irmãos vão entender na medida que entrarmos no versículo 1. E a terceira experiência, e aqui, irmãos, essa terceira experiência difere o nosso Senhor de qualquer outro ser humano. Qual é essa terceira experiência? A mais perfeita inocência é vista naquele que estava sofrendo. A mais perfeita inocência é vista naquele que estava sofrendo. Irmãos, todo sofrimento, toda dor é justificável se se referir a qualquer outro ser humano. Mas aquele que está sofrendo ali é aquele que não conheceu o pecado. Segundo aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então aquele que está sofrendo é o ente santo, é aquele que em Hebreus capítulo 7 vai dizer assim, a partir do verso 25, dizendo que ele pode salvar totalmente, diz assim: pois nos convinha um sumo sacerdote como este. Aí vai dizer como este sumo sacerdote: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. É este que está sofrendo, irmãos. E se nós não vemos isso, nós perdemos muito da beleza e da substância da própria mesa do Senhor. Quando nós estamos comendo o pão e bebendo o cálice, nós não estamos comendo qualquer pão e bebendo qualquer suco que tem por aí, irmãos. Nós estamos tocando nas belezas da obra do nosso Senhor, contemplando essa pessoa que morreu. Irmãos, muitos outros morreram numa cruz, mas este que morreu ali é diferente de todos eles. É por isso que João, quando vê o nosso Senhor tomando lugar na fila com os pecadores, ele diz assim: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. É como se João estivesse dizendo: Senhor, eu não sou digno, é eu que preciso ser batizado por ti, porque sou eu que sou o pecador. E o Senhor não repreende João, deixa por enquanto, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Irmãos, desde a eternidade tudo estava muito bem escrito. Você que tem dúvida? Leia o Salmo 22. Você vai ver várias referências que batem certinho no Novo Testamento. Nós vamos citar várias referências que batem certinho com o seu cumprimento no Novo Testamento. Você acha que isso veio da onde, irmãos? Da imaginação do homem? 1000 anos antes. 1000 anos antes, alguém escrever algo que vai se cumprir perfeitamente. Como pode, irmãos? Somente o nosso Senhor. Porque o Senhor tem um plano eterno que não mudou, e este plano consiste em fazer do Filho, o nosso Senhor Jesus, o centro de todas as coisas. Quando ele veio, irmãos, e morreu, é para dar continuidade nesse propósito, um propósito que não mudou nem mesmo devido à queda. Ele foi estabelecido na eternidade. Então, se nós contemplamos isso, nós tocamos no valor da mesa do Senhor. Então agora você entendeu, irmãos, que o que nós vemos aqui nesse Salmo 22 não pode ter seu cumprimento final em Davi. Então, irmãos, como mais uma nota ainda introdutória, vamos ver então esses paralelos que eu acabei de dizer que existem entre o Salmo 22 e os textos do Novo Testamento, para que os irmãos não tenham dúvida. Eu creio que já não tem, mas vai colocar aí um ponto final nisso de uma vez por todas, para mostrar que este Salmo 22 passa por Davi, mas vai muito além de Davi. A tristeza, a angústia, a dor, os sofrimentos, a glória, tudo isso foi experimentado de uma maneira muito mais profunda pelo nosso Senhor. Então eu quero colocar esses paralelos entre o Salmo 22 e o seu cumprimento no nosso Senhor Jesus. E eu vou citar pelo menos 6 paralelos, para que os irmãos deixem registrados aí. Um primeiro paralelo, então, está aí. Deixa o Salmo 22 aberto, irmão, e nós vamos citando, e nós vamos apenas lendo o texto do Novo Testamento, não precisa nem abrir o do Novo Testamento para nós podermos ganhar um pouquinho de tempo. O primeiro paralelo aí, Salmo 22, verso 15. Olha o que está escrito aí: secou-se o meu vigor como um caco de barro,
e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Irmãos, esse texto, esse versículo, refere-se em especial a João 19, 28. Pode ver que a sua Bíblia aí provavelmente não tem uma referência nela, mas o seu cumprimento, segundo os estudiosos, se deu em João 19, 28. E o que diz lá? Diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Esse ponto do tenho sede é o cumprimento desse versículo. A língua se me apega ao céu da boca. Está entendendo, irmão? A sede que o nosso Senhor experimentou no momento da crucificação. Segundo paralelo, está no versículo 7 do Salmo 22. Olha o que diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. A que se refere a esse texto no Novo Testamento? A Mateus 27, 39, que diz assim: os que iam passando, isso é o momento da crucificação, irmãos, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo. Até aí. Terceiro paralelo, Salmo 22, verso 8. Diz assim: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Eu terminei o versículo na metade ali, porque o cumprimento está no versículo 8, que refere-se a Mateus 27, 43. Repetindo, Salmo 22, 8, refere-se a Mateus 27, 43, quando diz: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Irmãos, essas palavras o Senhor ouvia no momento da crucificação. Aqueles que passavam como que sacudindo a cabeça e dizendo tais palavras que nós encontramos aqui já no Salmo 22, 1000 anos antes delas acontecerem. Não é tremendo, irmãos? Quarto paralelo, Salmo 22, 18, que diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso se refere então a João 19, 24. Os outros evangelistas também registraram esse momento, mas eu vou ler apenas o texto de João 19, 24, que diz assim: disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos. Está falando a respeito das vestes, até daquela túnica, que provavelmente foi a mãe do Senhor Jesus que fez para ele, e que eles deitaram sortes ali naquele momento. Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. 1000 anos antes. Quinto paralelo, Salmo 22, 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Pode ser até aí só. Se refere então, irmãos, à quarta palavra que o Senhor proferiu na cruz. Os irmãos se recordam que o nosso Senhor proferiu 7 brados na cruz. 7 palavras nós encontramos registradas nos evangelhos como sendo palavras do Senhor nesse momento da crucificação. E essa é a quarta palavra que o Senhor proferiu na cruz. E ela está registrada em Mateus 27, 46 e em Marcos 15, 34, que diz exatamente o que está nesse verso aí. Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Aliás, irmãos, deixo como registro já também nesse quinto ponto, que esse versículo 1, esse desamparo que nós estamos vendo aqui, experimentado pelo nosso Senhor, pelo Messias, ele é o encabeçamento de todo o Salmo 22. Então, todo o conteúdo do Salmo 22 é visto aqui, nesse versículo primeiro. O Filho perfeito, santo, sendo desamparado pelo Pai. Nós vamos entender por quê. E o último paralelo, então, para nós fecharmos essa nota introdutória,
está no Salmo 22, 22, que diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E como os irmãos sabem, se refere então a Hebreus capítulo 2, versos 11 e 12, que diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Por que o Senhor pode vir e se colocar no meio da sua congregação? Por conta da obra que Ele consumou a favor do seu povo. Está entendendo a beleza disso, irmãos? Quando nós nos reunimos, irmãos, daqui não é um ajuntamento como um clube social ou qualquer outra coisa que tem por aí afora. Essa é a reunião do povo do Senhor, onde o Senhor mesmo se coloca no meio do seu povo e canta louvores ao seu Deus. E Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Muitas vezes nós olhamos para o lado, né? E temos vergonha do nosso irmão e da nossa irmã. O nosso Senhor não é esse. Ele é aquele que se coloca no nosso meio e declara a nós o nome de Deus. Bendito é o nosso Senhor, irmãos. Tendo colocado essas notas introdutórias, eu quero entrar um pouquinho nesse salmo. E, irmãos, eu faço com reverente temor, porque é um salmo tremendo, irmãos, tremendo. Me peguei meditando toda essa semana e só consegui ir até o verso 1 e 2. Não consegui ir adiante, porque é um salmo que, irmãos, nós deveríamos nos debruçar mesmo em meditação. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas pincelar algo inicialmente, para nós seguirmos em outros momentos. Mais um pouquinho e nós concluímos, tá? Então, irmãos, perceba a beleza, como já disse, 1000 anos antes desses acontecimentos aqui preditos, citamos pelo menos 6, né? 1000 anos antes, o Senhor já havia escrito toda a história. Nós vemos nesse fato a soberana mão do Senhor, aquela mão que não é pega de surpresa, que pré-ordenou todas as coisas. Mas sabe o que é lindo, irmãos? Sem eximir a responsabilidade do homem. E aí está um mistério da cruz que nós precisamos tocar também. E eu queria ir a Atos capítulo 2 com os irmãos, no sermão de Pedro, no Pentecostes, para que os irmãos vejam tanto a soberania de Deus, nesses aspectos que já vimos aqui do Salmo 22, como também a responsabilidade dos homens. Atos capítulo 2, a partir do verso 22, vamos ler. Olha o que diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha esse verso 23, irmãos, olha que mistério relacionado à cruz. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Esse é um lado, o lado de Deus. Ele foi entregue pelo propósito, isso é desígnio, e presciência, ou conhecimento antecipado de Deus. Deus não foi pego de surpresa. O Senhor não veio à cruz por uma coisa aleatória. Tudo saiu conforme o que estava escrito. Esse é um lado. Agora olha o que está do outro lado. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Você está entendendo os dois lados aí que nós vemos na cruz? Por um lado, nosso Senhor Jesus foi à cruz pelo propósito e pela presciência de Deus. Por outro lado, aqueles que o crucificaram foram responsáveis por aquilo que fizeram. Porque este é um mistério que sempre vai caminhar juntos, irmãos. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. O Senhor não nos exime da nossa responsabilidade.
Ele não nos exime da nossa responsabilidade diante da contemplação do nosso Senhor Jesus. Quando nós estudarmos a carta aos Hebreus, nós vamos tocar nas belezas da pessoa e obra do nosso Senhor ali naquela carta. Os irmãos vão ver como é sério, como o Senhor nos chama a responsabilidade estando contemplando o seu Filho. O Senhor falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo, e etc. As 7 glórias de Cristo ali em Hebreus 1. Sabe o que diz no capítulo 2 de Hebreus? Por isso, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Esse chamado, irmãos, é um chamado a todos nós. Compreendermos a beleza do Filho e termos temor diante dele. Seriedade, não é medo, seriedade com sua palavra. Se estamos recebendo o que estamos recebendo de luz a respeito do Filho, aquele em quem todo o prazer do Pai está, você acha, irmãos, que nós devemos tratar essa luz de qualquer maneira? Então aí está uma responsabilidade na contemplação. Está entendendo? Uma responsabilidade na contemplação que todos nós precisamos ter. Vou citar uma última nota geral ainda, que penso ser importante, eu havia esquecido de colocar ela. Coloque como uma nota à parte aí, irmãos, porque eu havia esquecido de colocá-la. E é um detalhe tão lindo. Irmãos, as Escrituras não afirmam, porém, a maioria dos eruditos sérios, se você tomar aí e estudar com profundidade o Salmo 22 e ligá-lo à vida do nosso Senhor, em especial ao momento da crucificação, a maioria dos eruditos acreditam, olha que lindo se isso for verdade, irmãos, mas já há algo para nós contemplarmos aí. Eles acreditam que o nosso Senhor Jesus, estando ali na cruz, ele recitou palavra por palavra do Salmo 22. Estando ali pendurado na cruz, muito provavelmente ele recitou palavra por palavra do Salmo 22. Como que mostrando que aquele momento, aquele ato da crucificação, era o cumprimento pleno do Salmo 22. Irmãos, nós nunca vamos conseguir tocar o que tudo isso significa. Sei que os irmãos estão me ouvindo e talvez nem tudo estejam compreendendo, mas, irmão, que terra santa é essa? Que obra o nosso Senhor realizou? Que maravilha hoje estarmos ao redor de sua mesa. Que privilégio para nós, irmãos. Aquele que é o mais desejado, o amor dos nossos corações. Temo que, com o passar dos anos, irmãos, a vida cristã se torne uma coisa, seja qual for o nome que você deseja dar a essa coisa, e deixe de ser uma pessoa. Nós podemos ter todo um sistema preparado, mas se não tiver Cristo, de nada vale tudo isso, irmãos. A vida cristã é uma pessoa, Ele é o Evangelho. O Evangelho, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, é com respeito ao seu Filho. Que nós nunca percamos o senso de sua majestade. Que diante da mesa esse momento nunca se torne comum, irmãos. Que nós pela fé toquemos aquilo que está representado no pão e no cálice. E que as nossas afeições, o nosso coração seja ganho para Ele, irmãos. Isso é a vida cristã. A vida cristã é uma pessoa. Retornando ao Salmo 22, os irmãos não estão tendo culto durante a semana, então eu posso prolongar um pouquinho, tá? Vamos dar esse luxo nessa noite. Vamos voltar ao Salmo 22, que eu quero colocar mais alguma coisa e entrar pelo menos no versículo 1 e 2, porque eu creio que é uma linha que se nós quebrarmos aqui fica ruim para nós retornarmos num próximo momento. Vamos colocar uma divisão nesse Salmo, para depois nós entrarmos então no verso 1 e 2. Vamos dividir esse Salmo em duas partes simples, para que os irmãos possam contemplar depois
em seu estudo pessoal diante do Senhor. A primeira parte vai dos versos 1 a 21. Versos 1 a 21. E essa primeira parte nós podemos colocar como sendo o seu assunto, um clamor por ajuda. Um clamor por ajuda. E depois a segunda parte vai dos versos 22 até o 31. Versos 22 a 31. E o assunto aí é um antegozo pelo livramento. Um antegozo pelo livramento. Porque já na cruz, e se for verdade que o Senhor recitou palavra por palavra, o Senhor já experimentava a esperança de tudo aquilo que o Pai faria. Lembra o que nós lemos lá em Atos capítulo 2? Ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível ser ele retido por ela. E nós já sabemos por quê, né? Porque todos que haviam entrado na morte antes, a morte pôde se apropriar deles, porque eram pecadores. Agora, irmãos, como diz um irmão, ó que mistério, morre o imortal, matastes o autor da vida. Agora aquele que está entrando no seio da morte é um ente santo. Nunca antes um ente santo havia entrado na morte. Então o que aconteceu, irmão? A morte como que ficou sem saber o que fazer, né? Não podia retê-lo, não podia se apropriar dele. E como Jonas esteve na barriga do grande peixe, assim o Senhor também esteve por 3 dias no ventre da morte, mas ele não pôde ser retido por ela. Ele vence a morte. Como diz um irmão, o dia da morte na morte de Cristo. Quando o Senhor entra na morte, quem morre é a própria morte. Ela é mais um dos inimigos vencidos pelo nosso Senhor. Então ele sai como ele entrou. Como ele entrou? Ele é o varão aprovado por Deus. Atos capítulo 2, nós acabamos de ler. E ele sai da morte como? Como varão aprovado de Deus, vitorioso, sublime, majestoso. Ele rompe a tampa do caixão para sempre. E nós, irmãos, fizemos esse movimento junto com ele. Nós também. Por isso que o Salmo vai dizer assim: quão preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Porque assim como o Senhor entrou na morte e a morte não pôde retê-lo, o seu povo também fez esse movimento junto com ele, e a morte não pode nos reter. É por isso que Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 2, que ele livrou aqueles que viviam com pavor da morte e estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós podemos, irmãos, como ovelhas, também citando Atos capítulo 2, dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque no dia que o nosso Senhor morreu, quem morreu foi a morte. Ela foi mais um dos inimigos vencidos. Então a morte ainda tem uma cara feia para nós? Não deveria, porque ela só vai nos tirar daqui e levar para uma realidade mais plena. Somente isso. Ela não pode nos reter. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos entrar no versículo 1 e 2, irmãos. Vamos ler novamente, versos 1 e 2. Diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Lembre-se, essas palavras provavelmente sendo citadas pelo nosso Senhor Jesus ali naquele momento da crucificação. Mas, irmãos, o que está por trás desses 2 versículos que nós acabamos de ler? O que realmente traz a profundidade, a beleza, o assombro para este momento do Calvário? Irmãos, nós temos uma relação, ou melhor, uma ideia até mesmo equivocada a respeito da cruz. Porque nós achamos que a cruz, ela é apenas para nós. E ela tem uma relação primária conosco, e perdoar nossos pecados, e nos justificar, e etc. E fazer todas essas maravilhas que o Senhor fez a favor do seu povo. Mas, irmãos, a cruz tem uma relação primária com o próprio Deus e não com o homem. Se você quer se aproximar
e contemplar o momento da cruz, você precisa entender que aquele momento da crucificação não teve como foco primário o homem, teve como foco primário o próprio Deus. Se você não compreende isso, você não entende a profundidade desses dois versículos. Quer ver um exemplo só do que eu estou querendo trazer para os irmãos? Os irmãos sabem que o nosso Senhor ficou naquele momento da crucificação por 6 horas. Lembra disso? Nas 3 primeiras horas, nas 3 primeiras horas, a natureza não se manifestou. Tudo estava em completo silêncio. Porque ali, nessas primeiras 3 horas, a relação era com Deus. Nós vemos o cumprimento da oferta do holocausto, descrita em Levítico, nessas primeiras 3 horas da cruz. O Senhor se entregando ao Pai. A cruz tem relação, em primeiro lugar, com Deus. A oferta do holocausto, que significa tudo para Deus. Essa oferta do holocausto teve seu cumprimento na vida e na morte do nosso Senhor Jesus. Porque ali, em primeiro lugar, eram as exigências de Deus que estavam sendo respondidas. Se nós não compreendemos isso, nós não compreendemos a profundidade da cruz. Agora, nas últimas 3 horas, os irmãos vão ver que a natureza se manifesta. Os irmãos vão ver várias manifestações lá descritas nos evangelhos. Porque ali, irmãos, nessas últimas 3 horas, se nas 3 primeiras nós temos a oferta de holocausto, nas últimas 3 nós temos a oferta pelo pecado. O nosso Senhor se oferecendo pelo seu povo. Esses são os 2 braços da cruz que nós vemos na obra vicária do nosso Senhor. Por um lado, ele respondendo às exigências de Deus. Por outro lado, ele morrendo a favor do seu povo, se entregando em favor de seu povo. Irmãos, se nós não compreendemos isso, nós não compreendemos o desamparo aqui descrito. Deus meu, por que me desamparastes? Nós já dissemos em outros momentos que 2 coisas sempre andaram juntas na vida do nosso Senhor. Você já ouviu isso várias vezes, mas deixe-me repetir outra vez, porque é isso que traz a profundidade desses 2 versículos. 2 coisas sempre andaram juntas na vida do nosso Senhor Jesus. A primeira coisa, a face do Pai. Ele sempre teve diante de si a face do Pai. Nunca havia perdido isso. Atos 2:25. Diante de mim via sempre o Senhor. Então esse é um lado, é algo que o Senhor sempre teve, sempre andou junto em sua vida. E aliás, foi o sustento de toda a sua vida humana. Foi porque ele tinha a face do Pai, que ele pôde suportar tudo que suportou. Ele pôde suportar o escárnio, a vergonha, a blasfêmia. Ele pôde suportar a negação de Pedro. Ele pôde suportar a traição de Judas. Tudo isso, porque diante de mim via sempre o Senhor. A face do Pai era o seu sustento. Esse é um lado, irmãos. Agora, qual era a segunda coisa que sempre caminhou junto na vida do nosso Senhor Jesus? A vontade do Pai. O Senhor sempre viu o Pai e o Senhor sempre fez a vontade do Pai. Isso nunca entrou, como diz um irmão, em rota de colisão. Nunca. Isso sempre andou junto, lado a lado, em perfeita harmonia. O Senhor sempre vendo e sempre fazendo a vontade do Pai. Lembra o que ele diz em João? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Está entendendo, irmão? Como isso era focal na vida do nosso Senhor. Mas então, em um determinado momento, para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai, ele teria que perder de vista a face do Pai. E qual era essa vontade, irmãos? Essa é aquela vontade que foi estabelecida na eternidade. E que você pode ver de várias facetas. Vamos colocar uma? O Pai queria muitos filhos semelhantes ao seu filho. O Pai queria uma noiva para o seu filho. O Pai queria um templo para o seu Espírito habitar. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita na igreja. A igreja é o seu templo. Foi isso que causou a morte de Estevão, irmãos. Hoje você não é perseguido ainda por essa verdade, mas vai chegar o dia que você vai ser, tá? Estevão foi perseguido porque ele disse que Deus não habitava naquele contexto de uma estrutura humana, de sinagoga, de templo. Não, tudo isso era figura do que Deus iria fazer na igreja. O Espírito foi derramado e habita na igreja. Então tudo isso é
diz respeito à vontade eterna estabelecida por Deus. E para que o Filho pudesse levar adiante isso, para que você pudesse estar aqui, irmãos, para que você pudesse estar nesse processo de estar sendo conformado à imagem de Cristo, o nosso Senhor Jesus teria que perder de vista a face do Pai. Para que você, irmão e irmã, pudesse colocar sua cabeça por entre a cerca e dizer: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, o pastor teria que morrer. O bom pastor teria que dar a vida pelas suas ovelhas, como diz João capítulo 10. Esse é o custo. Mas, irmãos, para nós talvez a face do Pai não signifique tanta coisa, mas para o nosso Senhor Jesus, que nunca viveu uma realidade sem ela, significava para ele dor, angústia, medo, podemos dizer. Porque no Getsemane, quando o Senhor já experimentava algo do que ele viria a experimentar mais tarde na cruz, o Senhor passou por todos esses sentimentos. Inclusive ele chegou a suar gotas como que de sangue. Ó, irmão, se não fosse o Espírito sustentando aquele homem, ele não conseguiria. Ele sucumbiria ali mesmo no Getsemane, porque perder de vista a face do Pai era a única coisa inconcebível para ele. E é por isso que você está vendo esse brado aqui. E não pense nesse brado como algo manso. É um brado desesperador, feito na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Qualquer outro que fosse desamparado era justificável, mas aquele não poderia ser desamparado. Por que me desamparastes? Então é isso que está por trás desses dois versículos, irmãos. O que está acontecendo na cruz? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, ele está como que coberto por aquela pele de serpente, lembra? Citado em João capítulo 3, versos 14 e 15, trazendo à memória Números capítulo 21, 9, aquela serpente de bronze que era levantada no deserto por Moisés, e todo aquele que olhava para ela, vivia. Entende? Agora vamos a João 3, versos 14 e 15, para os irmãos verem o cumprimento disso. João 3, versos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o olhar para a serpente viver, quando nós vemos lá. Irmãos, e que figura na tipologia, né? Uma serpente, porque ele estava como que coberto pelos nossos pecados. Isaías capítulo 53 diz que ele carregou os nossos pecados. Aquele precioso capítulo de Isaías 53. Então, para cumprir a vontade do Pai, irmãos, ele teria que perder de vista a face do Pai. Por conta dele, irmãos, não. Por conta dos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. É por isso, registra aí para você meditar depois. Naquele capítulo que o irmão Eliezer trabalhou na última vez. Êxodo capítulo 12. A Páscoa, lembra? Você vai ver uma expressão ali. Essa é a noite do Senhor. O Senhor teve que passar uma noite, irmãos, para que nós pudéssemos experimentar o pleno dia para todo sempre. Que nós nunca percamos o valor da obra do nosso Senhor. No próximo momento nós vamos continuar nesses versículos aqui 1 e 2 ainda. Possa o Senhor continuar falando a cada irmão. Pai, muito obrigado por este tempo. Obrigado por Tua palavra. Senhor, nos faça meditar em tudo isso que foi ouvido, Senhor. Que diante da Tua mesa nós possamos de fato ter um senso de Tua pessoa e obra. Que esse momento não seja um momento qualquer, Senhor. O Senhor já nos tem falado disso nos últimos dias. Que nós possamos ser um povo que traz à memória a perfeita obra de Teu Filho. Obrigado por tudo, Senhor. Nos confiamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.